Salve Maria Santíssima! Bom dia! Meu nome é André Barroso e hoje, dia 30 de julho de 2020, numa quinta-feira abençoada, nós vamos meditar sobre o Santo Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 47 ao 53. Naquele tempo, Jesus disse: o reino dos céus é semelhante ainda a uma rede que, jogada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. Quando está repleta, os pescadores puxam-no para a praia, sentam-se e separam nos cestos o que é bom e jogam fora o que não presta. Assim será o fim do mundo. Os anjos virão separar os maus do meio dos justos e os arrojarão na fornalha, onde haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes isto? Sim, Senhor, responderam eles. Por isso, todo escriba instruído nas coisas do reino dos céus é comparado a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Após ter exposto as parábolas, Jesus partiu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados, que palavra belíssima. Ultimamente nós temos feito reflexão exatamente sobre as parábolas do reino, que falam da salvação, do fim do mundo, de como será o juízo final. E essa parábola é muito clara no que ela diz. Só que eu gostaria de destacar exatamente duas coisas, né? Algumas coisinhas, aliás. A primeira, o reino do céu é para todos. Porque a rede é lançada, ela pega todos os peixes. Assim como a palavra de Deus é lançada. Ela é lançada para todos, sem distinguir a quem. Né? Ou seja, não tem distinção nenhuma. Porém, vai chegar um momento que ela vai selecionar, né? Ou seja, significa dizer o quê? Mesmo atingindo a todos, não serão todos a serem impactados. Por que eu falo isso? Os pescadores separam os peixes bons e os dos ruins, segundo os seus critérios. Assim como Deus, né, enviando os seus anjos, vai fazer essa separação segundo os critérios de Deus, separar os maus dos justos. Ou seja, não é segundo os critérios dos homens. André, e qual o critério de Deus para que nós sejamos salvos, para que nós alcancemos o reino dos céus? São vários, mas eu gostaria de resumi-los aqui. Resumindo, seria: além de ouvir o que Jesus falou, é praticar o que Jesus orientou. Ou seja, ter uma atitude, é ter ação diante de toda a palavra que já foi lançada ao seu coração e aos seus ouvidos. Em algum momento Deus ou Jesus, né, fala que será fácil viver essa jornada? Não fala. Mas Jesus promete que estará conosco o tempo todo. Ou seja, depende muito, muito, muito da nossa atitude. E seguindo em frente, é interessante que hoje nós temos... hoje é o dia de São Pedro Crisólogo, né? E a gente falando de reino dos céus, falando de salvação. É interessante as atitudes, as ações que São Pedro Crisólogo teve durante a sua jornada aqui na Terra, que pode nos ensinar muito, 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 muito. Antes disso, até é interessante a gente nunca esquecer de algo. O tempo todo pensar como será a nossa ida ao céu, né? Como é o céu? É trazer a consciência desse céu. Por que trazer a consciência desse céu? Eu gosto de imaginar, por exemplo, que claro que Deus que vai determinar se eu vou ou não para o céu, mas eu luto todos os dias para que isso ocorra.
Mas eu imagino o céu como? Eu chegando e já vou correndo atrás de Jesus. Por que atrás de Jesus? Eu quero conversar com ele, eu tenho coisas para perguntar para ele. Por que ele insistiu tanto comigo? Porque ele nunca desistiu de mim? Como esse amor incondicional dele é tão infinito, né? E mesmo assim nós resistimos tanto ao longo da nossa vida. Ou seja, são essas coisas. E sim, eu queria fazer, quando eu imagino até de uma maneira engraçada, que é como se fosse essa jornada aqui na Terra, né? Que a gente come, dorme, tem alguma tarefa a fazer. E assim, eu queria andar do lado de Jesus o tempo todo. Pelo menos é assim como eu imagino no céu. É a primeira coisa que me vem ao coração. E me traz uma alegria, uma satisfação muito grande, porque me faz ter vontade de viver isso. E essa vontade de viver me traz atitudes que me levam a aproximar mais ainda de seguir aquilo que Jesus nos orienta a fazer. De praticar aquilo que Jesus nos orienta a fazer. E esse exemplo de São Pedro Crisólogo é incrível. Por que ele é incrível? Olha só, eu acredito muito que ele tinha consciência também desse céu. Ele gostaria de alcançar o céu. Porque olha só como foi o resuminho da vida dele, né? Ele gastou a sua vida, essa é a palavra, gastou a sua vida com evangelho. Ou seja, ele pregou, ele anunciou, ele levou a boa nova. Foi reconhecido como doutor da igreja. Por tanto conhecimento que ele tinha, tanta sabedoria, ele foi conhecido como doutor da igreja. Qual era o dom dele? O dom da pregação. Inclusive, Crisólogo significa o homem da palavra de ouro. Isso significa muito. Por que significa muito? O que é o ouro? O ouro é algo precioso, algo raro e algo que dificilmente se acaba, se destrói com o tempo, né, com as forças da natureza. Então, ou seja, é algo precioso. Nós, né, deveríamos desejar ser crisólogos também. Queria fazer, né, durante a sua jornada nessa terra, ele queria fazer voto de silêncio e se dedicar ao que? A reflexão das coisas de Deus. Mas ele foi sensível ao chamado de Deus quando ele disse sim para ser bispo. Olha que coisa maravilhosa. Indo mais além, ele usou o seu dom para quê? Para a conversão de pagãos, de hereges e de cristãos indiferentes à vivência da própria fé. Ou seja, ele não se omitiu, muito pelo contrário, ele teve uma ação concreta para ir ao encontro daqueles que mais precisavam do anúncio. Ele lançou a rede. E para vencer o pecado, ele utilizava algumas armas. Quais as armas? A oração, o jejum e a mortificação. É incrível esse exemplo, ainda mais nesse dia de hoje com esse evangelho. Essa dependência que ele tinha de Deus, né? Reconhecer também como pecador, é algo maravilhoso e remete também como nós devemos nos comportar. E fazendo essa reflexão, eu viajei um pouco e eu gostaria de compartilhar com vocês. Me fez lembrar o final, assim, algumas cenas de filmes que aparece ali um caixão diante do altar, várias pessoas ali tristes, né, vivendo o seu luto, e vai uma pessoa lá na frente no púlpito e lê uma carta, um texto, uma última homenagem àquele falecido que está sendo homenageado ali. E geralmente falam de coisas maravilhosas, do impacto que essa pessoa causou na vida delas e da saudade que vai deixar. E eu imaginei a minha cena também, né? E quando for a minha vez, que eu estiver ali, né, na caixa de madeira, quem é que vai falar ali na frente quem eu era, que impacto eu causei na vida dela, né? E do que eu serei lembrado? Porque isso diz muito, amados, sobre quem nós somos hoje, né? Vamos supor, se você fosse seu último dia hoje, amanhã já fosse esse momento desse seu velório. Olha que como é forte essa reflexão. O que falariam sobre você? Será que é algo parecido com o que falam hoje de São Pedro Crisólogo? Alguém que foi sensível à vontade de Deus, alguém que utilizou as armas para lutar contra o pecado,
a oração, o jejum e a mortificação. Foi alguém que se dedicou a anunciar o evangelho e convertendo o seu dom, né? Utilizando o seu dom a pagãos, a hereges e aqueles cristãos indiferentes à prática da fé. Essa é a minha reflexão para você hoje. Que a paz de Jesus, o amor de Maria e o fogo do Espírito Santo estejam com vocês. São Pedro Crisólogo, rogai por nós.